Boa tarde, eu sou o Isaac. Boa tarde, eu sou o Alexandre. Nós somos alunos de Engenharia Elétrica da UFMT e esse é o nosso projeto de Eletrônica 2. Primeiramente, antes de explicar o circuito, vamos dar uma visão geral do que é o projeto que foi proposto pelo professor. Foi proposto para fazer um semáforo, sendo um da via principal e outro da via secundária. Aqui está separado por 3 LEDs, sendo verde, amarelo e vermelho da via principal e esses outros da via secundária. Também foi delimitado uma questão de tempo, onde o verde da via principal fica 20 segundos ligados, o amarelo 10 e o vermelho por 15 segundos. E o contrário também é verídico, no caso da via secundária. Foi solicitado ao professor para a gente fazer uma pequena alteração, porque a gente tinha esses painéis, a gente queria colocar num painel para ativar com a rede, né, 127, uma tensão maior. Então, foi feita uma adaptação, a gente fez um painel da via principal, que é esse daqui, o semáforo, e da via secundária, a gente fez esse daqui, que é um semáforo de pedestre. Mas a ordem segue a mesma lógica. Quando esse semáforo aqui, ele está na posição vermelho e um carro atravessa, esse sensor, ele detecta e aciona um LED vermelho aqui na protoboard e um buzzer. Só um momento para ficar vermelho, para a gente conseguir mostrar. Aí, ó, como está vermelho na via principal, se passar um carrinho, ele toca um buzzer avisando que foi furado o sinal vermelho. Bom, esse aqui é o nosso circuito, eu vou explicar o funcionamento dele agora. A gente tem aqui uma alimentação com 8.4 volts que a gente passa para 5 para alimentação do controle aqui, através desse LM7805. Aqui a gente tem um 555 na configuração astável para gerar o nosso clock de controle, que está sendo representado por esse LED aqui. Esse clock ele vai para a entrada de clock de um contador de década. Esse contador de década vai ser nosso contador de tempo. A gente tem aqui desse lado uma máquina de estados, que tem 4 estados diferentes para representar quais sinais que vão estar ligados aqui. Então, por exemplo, se eu estou aqui no estado 2, o estado 2 tem que durar, por exemplo, 4 pulsos de clock. Quando chegar no 4, no 4 da contagem deste contador de década, ele vai passar por um sinal, por uma porta END aqui, e a outra entrada dessa END vai ser o estágio 2, que tá na nossa máquina de estados. Dessa porta END, a saída delas vai para o reset do nosso contador e... Pausa no vídeo. Bom, ligado também ao reset desse contador, a gente tem o clock do nosso segundo contador, que é a máquina de estados. Então, cada vez que esse cara aqui é resetado, a gente passa um estado da nossa máquina. Quando ela chega no último estado, ela reseta. Esses diodos são para prevenir que o sinal de entrada de um passe para a saída de uma dessas portas do nosso contador, da porta END. Cada estado desses aqui vai ligar uma ou mais lâmpadas do nosso semáforo. Aqui estão os da via principal e esses aqui da secundária. A gente pode ver aqui, ó, que eles estão passando de acordo com alguns pulsos de clock. Bom, outra coisa que a gente precisava também era ter um controle de quando um carro ultrapassa o sinal vermelho da via principal. Então, o que a gente fez? A gente colocou, enquanto este sinal aqui, este LED vermelho da via principal estiver aceso, a gente tem um sinal que vai para uma porta END aqui. Ele vai para essa porta aqui, essa porta END. E o outro sinal, a outra entrada dessa porta END está vindo do nosso sensor aqui. Pode ver que a minha mão passou na frente e ele acendeu o sinal. Quando os dois estiverem em alta, ele vai mandar um sinal que vai passar para esse nosso 6555 aqui, como que está numa configuração de
multivibrador monoestável, o que significa que ele vai ficar por um tempo com aquele sinal que foi mandado para ele e depois ele vai parar. Para o caso do nosso carro, por exemplo, se ele passasse muito rápido no sinal, o buzzer ia só dar ia ficar emitindo som por um tempo muito curto. Então a gente colocou isso daqui para manter ele ligado por mais tempo. Bom, agora por fim, a gente tem o circuito de controle dos relés. Esse módulo relé ele é ativado em baixa e ele precisa de pelo menos 8 volts para funcionar. Então a gente ligou na entrada diretamente de 8 volts aqui, ele não está vindo da mesma alimentação do circuito de controle. E os controles de cada um desses relés estão passando por esses transistores que, como vai estar exemplificado no esquemático do nosso circuito, eles estão, toda vez que eles são ativados, eles mandam um terra, né, eles mandam um sinal baixo para um desses pinos de controle dos relés aqui, assim ativando ou desativando cada relé.